vamos mostrar mais um caso para vocês, semelhante a esses casos que a gente mostrou até agora, de pacientes que fazem uso, que tem problemas, às vezes, com próteses totais ou às vezes parciais, removíveis. Então, com essas próteses que se mexem, que tem que ser removidas da boca para higienização, que não dão uma boa capacidade de alimentação, e a gente consegue reabilitar esses pacientes, devolver uma capacidade mastigatória e uma estética para eles. A gente vai mostrar mais um caso para eles, né, Jean? Esse caso que a Morgana comentou, então acaba sendo até de um trabalho que a paciente já fazia uso de uma prótese parcial. Então a gente vai mostrar para vocês como é que a gente acabou reabilitando ela. Então é o seguinte, uma prótese parcial, a gente acaba dando essa nomenclatura porque ela tem então alguns dentes, no caso dela em específico aqui e atrás, mesmo sendo poucos, então ela ainda passa a ser dita como uma prótese parcial. E essa prótese parcial, fora esse problema, a gente percebe todo o problema que tem aqui na parte estética, até na própria função que seria para poder mastigar, função de problemas que ela já tem recorrente dos dentes, tá? Aqui acabou descendo, esse dente acabou sendo projetado mais para frente. Para a pessoa ver, né, Gia, como quando não tem um antagonista, a gente fala assim, quando o dente de cima não casa com o de baixo, como os dentes vão instruindo, vão descendo, né? Isso mesmo. Então essa prótese superior, a gente tem então ela presa por grampos nos únicos dentes que ela tem em boca. E embaixo, só para adiantar também para vocês, aqui então ela tinha uma raiz, mais uma aqui e atrás. Então ela fez aqui, ainda tinha um trabalho para ela já por um bom tempo, feito de acrílico, dito para ela como definitivo, mas aí acaba no decorrer do tratamento a gente utilizando ele como um provisório. Então, uma foto de um lado, de um perfil, e aqui o do outro. Então, essa linha do dente aqui, que agora estaria numa posição correta, olha se ela fosse mantida nessa posição, o quanto que falta de encaixe, de oclusão desses dentes nessa região, tá? Tirando, para poder verificar como é que se encontra mesmo, passando aqui, vamos tentar passar uma linha imaginária aqui, olha a diferença que tem de altura dos dentes. O que aconteceu aqui? Tirando essa prótese superior, e ela não tinha nada nessa parte inferior, não tocava dente nenhum aqui, e o único que tocava, ou que encostava, era esse aqui. Então, com o tempo, porque não é um dente que tem essa função de poder estabilizar a mordida, mas sim para corte, esse dente foi aos poucos sendo projetado para frente. E isso a gente consegue verificar bem aqui. Se a gente levar em consideração uma linha novamente aqui, que seria o rebordo, a linha central, onde teria a saída dos dentes, olha como esse dente foi projetado para frente. Então acaba comprometendo até em muito se fosse tentar optar algum tipo de tratamento se tivesse que manter aqueles dentes em boca. Que era o único dente que estava suportando a mordida inteira. Isso mesmo, porque não tinha toque, logicamente, o resto da prótese, mas era onde ela tinha força, era naquela região. Então a gente acabou optando, tendo um bom planejamento, uma boa conversa com a paciente e a definição mesmo do tratamento, a opção de fazer então as extrações daqueles dentes e a instalação dos implantes. Aquele incisivo central, lateral, desculpa, que ela tinha, era um dente já comprometido periodontalmente, e os molares também já com bastante restaurações. Totalmente extrusionados, e muito fora de posição, tá? Então a gente aqui acabou optando por esses implantes, então ela vai ter aqui a reabilitação com uma prótese fixa. Foi feito 5 implantes, né, Gia, também pelo tamanho da arcada. Vocês podem ver que é uma boquinha pequenininha, né? Então, tudo vai depender do tamanho da arcada desse paciente. Então, se vai ser feito de 5 a 6, 7 implantes, tudo vai depender também da extensão dessa prótese. Isso, né? Que a Morgana comentou e vem encontra bem o que a gente preza muito, que é pelo planejamento. Programar tudo antes para não ter nenhum tipo de surpresa ou alguma novidade no próprio momento da cirurgia. E embaixo, então, o que aconteceu aqui? A gente fez a reabilitação já com as coroas de porcelana. Então, nessa região... e um detalhe, são individualizadas, então ela consegue passar o fio dental um a um. E aqui, então, temos um implante e um implante. E aqui são ainda sobre as raízes e os dentes remanescentes que ela tinha. A outra foto, então, a gente consegue ver já a prótese instalada. De novo, o outro lado aqui também foi preenchido com a utilização dos implantes. A gente consegue perceber... implantes curtos, né? Isso mesmo. O que a Morgana lembrou bem, essa região aqui acaba tendo um acidente anatômico que a gente tem que ter um cuidado, passa uma inervação nessa região. Então, por que a gente acaba utilizando o implante curto? Porque, de regra, a altura óssea e até a gengiva estaria nesse nível aqui. Olha, então, o quanto que se perdeu. Esse comprometimento e essa perda, então há uma perda óssea e, consequentemente, a gente tem que botar o implante mais baixo e, como tem uma limitação, o implante, então, acaba sendo mais curto, tá? Mas antigamente até pouco tempo atrás, não tinha nem como ser feito implante nessa região, porque não tinha esses implantes curtos, né? Então era limitado e agora
tem mais essa tecnologia. Né? Tem essa possibilidade, é um recurso que aí até evita procedimentos que tem até que são às vezes um pouco mais invasivos e às vezes até causam um trauma um pouco maior, e com isso a gente consegue resolver com tranquilidade. Então, o início do tratamento, como ela chegou ao consultório, tá, na verdade, e aqui então ele já reabilitado. Mesmo que a gente comentou as fotos anteriores, que aparecia a gengiva e tal, então aqui ela está com um sorriso, a gente pede para o paciente forçar um sorriso na hora da prova, para que determine o tamanho do dente, e aqui então a gente já tem o caso concluído e finalizado. E aquilo que você fala, né, da gengiva caracterizada, né? Então aquelas ameinhas que aparecem, que é aquele Vzinho entre os dentes, então aquilo ali é tudo caracterizado, com uma textura semelhante à nossa gengiva natural, então não tem quem não diga que aquilo ali é a gengiva da paciente mesmo, é muito semelhante, é muito parecido. Mais um caso, aqui tem um outro caso, acho que a Morgana vai poder apresentar para vocês um pouquinho, então, tá? Novamente um caso de prótese total, né? Então, assim, essa paciente também, a mesma coisa como todas as outras, então, muita coisa no consultório vira uma regra, então às vezes tem paciente que faz uso de prótese total, que esse paciente ele já está tão incomodado com aquela situação de usar prótese total, que ele nem fica buscando trocar essa prótese com frequência. Então, é muito comum a gente pegar pacientes que usam essas próteses, né, Jean? E que usam, às vezes, 20 anos a mesma prótese. Então, essas próteses já chegam no estado totalmente desgastados, totalmente com cores, enfim, uma série de outras coisas, né? E aqui, o tratamento da paciente, a gente já passou como ela chegou e como ela ficou, para vocês verem a diferença. O que foi feito nessa paciente? Então, a paciente também já de idade, foi feito, se você volta um pouquinho aquela foto anterior, Jean. Se vocês olharem, o lábio inferior dela, ele tá caído para dentro, tá? Por quê? Porque ela não fazia uso de nada no arco inferior. Ela não tinha dentes e não conseguia usar uma dentadura embaixo porque a dentadura ficava soltando direto. Então ela só usava essa dentadura em cima. Então imagina a qualidade de alimentação, né? Fizemos a prótese fixa embaixo, né? Tipo protocolo. Fizemos a prótese nova em cima, então a prótese aqui com os orifícios dos implantes já selados, a prótese instalada, né? E olha a diferença desse sorriso dessa paciente, com certeza rejuvenesceu há alguns anos, né, pessoal? Então é isso que a gente gosta, é isso que a gente busca sempre no consultório, buscar rejuvenescer, buscar deixar o paciente comendo bem, o paciente sorrindo bem,